Oi, boa tarde, gente. Tudo bem? Eu estou sem óculos de novo, eu tô com preguiça de ir lá pegar, mas eu vou fazer a live assim mesmo. Eu só não tô conseguindo enxergar no espelho se tá enquadrado. Tudo bem? A live de hoje será sobre comunicação alternativa. Me pediram bastante esse tema lá no grupo Conhecer Autismo, que a gente tem lá com os pais e profissionais que estão querendo sempre receber dicas. E minha filha agora já tá jogando o link lá no grupo, então eu tenho que esperar essa parte antes da gente começar. Então, primeiro, bom dia. Queria saber como vocês estão na quarentena, se o psicológico tá bom, se vocês estão conseguindo manter a rotina com seus filhos, muito importante, ainda mais se for no autismo, que eles precisam ter a rotina para diminuir as birras, as crises, né? Então é importante a gente estar conseguindo fazer isso e também, né, as mães estão conseguindo manter a rotina dela, né, os pais, os cuidadores, para todo mundo estar bem com a sua saúde mental. Então por isso que é importante saber como diminuir birra e crise para vocês também estarem bem, tá bom? Então vamos começar a nossa live. A minha filha Sara, né? Oi, Sara. Obrigada por estar me ajudando. A gente vai esperar só um pouquinho para o pessoal do grupo começar a entrar. Então, a gente vai falar hoje sobre comunicação alternativa. Por que que é importante falar sobre isso? Sabe por quê? Como eu já falei nas outras lives, como vocês têm estudado bastante, interagindo bastante, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que impacta algumas áreas no cérebro. Tá? Então, são prejuízos no cérebro, nas conexões neuronais. Eu expliquei mais detalhadamente numa outra live. E o que acontece? Então, eles têm problema na comunicação e têm já interesses restritos, né? E estereotipados. Então, é na comunicação. Então, a maioria dos pais perguntam: ele não fala, ele não consegue falar, né? Porque faz parte do diagnóstico, né? Ele pode falar rebuscadamente, ele pode não falar, ele pode falar algumas palavras. Por isso que é importante estar sempre junto com uma fono, porque existem outras comorbidades para não sair o som. Ele pode ter falta de tônus muscular, aqui pode ser mais flácido, a língua também, a parte motora da língua de se movimentar, pode não estar fazendo direito. Então, a fono consegue identificar tudo isso. Tá? Então é importante ter aquela equipe multidisciplinar que eu sempre falo. É difícil para pagar? É, por isso que é importante vocês irem atrás do convênio, e se o convênio não der essas terapias, porque olha como é importante ter, tem que ter, né? Não é frescura, tem que ter a equipe multidisciplinar. E o convênio, ele serve para isso, para te dar isso. Se ele não te dá, liminar na justiça, porque é lei. Né? Então eles costumam não falar disso e não dar porque fica mais barato. Então vamos atrás da nossa justiça, vamos atrás de uma equipe do melhor tratamento para os filhos, tá? Então a gente eliminando todas aquelas partes, pode ter uma apraxia na fala. De qualquer maneira, enquanto a gente está em avaliação da comunicação para ver se é a língua, se é o tônus, se tem que movimentar aqui. Se não é uma apraxia, que a apraxia da fala é a parte motora, né? Ele até pensa no que ele tem que falar, mas a palavra não sai direito. O movimento da língua e da boca e do som não sai direito do que ele está pensando. Olha como é complexo. Mas ele precisa se comunicar. Porque a maioria no autismo, as mães falam, o autismo é porque eles são agressivos. Não, eles são agressivos porque eles não conseguem se comunicar. E na primeira infância, desde bebê, como que se consegue as coisas? É gritando, né? É gritando, mordendo o outro amiguinho quando é pequenininho. E aí você consegue chamar a atenção. Então a gente tem que ter a comunicação alternativa, a gente tem que ensinar outra forma de comunicação para diminuir gritos, para diminuir crise, birra. Por quê? Porque você vai ensinar outra forma, já que o cérebro deles não consegue fazer essa parte. E essa é a parte importante que eu queria falar. Muita gente acha que com a comunicação alternativa ele vai deixar de falar.
Isso não é verdade. Algumas fonos também desatualizadas, elas passam essa informação para as mães. Ah, eu não quero introduzir agora a comunicação alternativa porque meu filho não vai falar. Gente, essa fono está desatualizada. Infelizmente, no Brasil é normal ter muita gente que não se atualiza nas informações. Vocês têm que buscar embasamento científico. Quando isso acontecer, pergunta para essa fono, para esse médico, né? Embasado em que você está falando isso? Né? Da onde você tirou isso? Quais pesquisas? Porque a maioria das pesquisas internacionais, poucas do Brasil, né? Porque aqui tem pouco investimento em pesquisa, mas há grande aumento na fala. Então, a comunicação alternativa ela é também aumentativa. Por quê? Porque a troca de figuras ou você usando o celular, o tablet, você vai ensinar para eles que existe, porque tem aquela parte da comunicação que no autismo geralmente está bloqueado, né? É que eles não percebem ou eles não aprendem que existe a possibilidade de você pedir coisas para o outro. O autismo já vem, né, de autossuficiente, ele é auto, ele é para ele, então ele costuma fazer coisas sozinhos. Então, como você começa a estimular essa troca da comunicativa, que pode ser apontando, trocando figuras, né, ele já consegue fazer as conexões neuronais para começar a entender que eu posso pedir para o outro. Então, você vai sempre exigir alguma demanda dele, alguma fala ou um som. Se não tiver, você vai usar a figura. Por isso que é importante fazer uma avaliação da criança. Cada criança está num momento de aprendizado. Então, tem algumas que soltam alguns sonzinhos. A gente vai usar o sonzinho junto com a figura. Tem criança que não solta som nenhum. A gente vai só usar mais a figura. Entendeu? Então, a gente vai exigir de acordo com a criança. Mas é importante ela começar a estabelecer isso, que ela precisa de um ato comunicativo para conseguir coisas, né? E isso tem passo a passo, né? Elas não sabem apontar, ensinar a apontar é muito importante, porque ela em vez de receber coisas que está na frente dela, você vai ensinar ela que ela precisa apontar. Ela pode começar com alcance dirigido, que em vez de ficar apontando com o dedinho, porque olha para apontar para um dedinho, você tem que levantar a mão, você vai ter que fechar, você tem que deixar este esticado. É muita informação para o cérebro e tem muita criança que tem sensibilidade. Então, quando você vai tocar na mão dela, ela vai ficar nervosa e vai tirar a mão. Né? Eu tenho muita, tanto é que toda hora eu tô me esfregando assim. Não sei porquê, coisa minha. É irritante segurar em coisas. Então eu entendo eles, né? Essa hipersensibilidade. Então, só você esticar a mãozinha e apontar para o que ela quer, você já sabe o que ela quer, e você só aponta e fala, muito bem, você já começa a ensinar que a comunicação passa pelo outro. Então, é aumentativo. Então, ele começa a fazer a conexão neuronal, ele começa a perceber que sons podem funcionar e isso já pode ajudar a aumentar a fala. Por quê? Eu vou explicar aqui no como fazer, por que é importante a figura junto com a fala e como que ela vai ajudar a aumentar isso, tá? Então, a comunicação alternativa é aumentativa, então pode usar sem se preocupar que ela não vai deixar de falar por causa disso. E eu vou explicar um pouquinho mais por que já já. A gente escuta falar muito do PECS, né? Ah, o PECS é a comunicação alternativa. Não, né? Não é só isso, né? Comunicação alternativa é qualquer tipo de comunicação diferente do verbal. O que você vai usar diferente do verbalizar é alternativo. O PECS é um sistema, é um programa caro para você fazer um curso, é bem caro, é de dias, é complexo. Ele é Picture Exchange System, é Communication System, né? Então é um sistema de troca de figuras que ele tem que respeitar fases, então é criterioso. Então a fono geralmente, algumas psicólogas ABAs têm, mas geralmente é fono que tem esse curso. Que é tudo registrado, toda a troca de figura você tem que anotar se ela fez de forma independente ou com ajuda. Depois tem a fase 2, tem a fase 3, tem a fase 4, tem a fase 5, vai aumentando as fases. Então, para você dizer, eu faço PECS com meu filho, você tem que estar
seguindo esses critérios e tem que ter o curso ou alguém que fez o curso. Então, se você não está seguindo critérios, não é PECS, né? É um sistema de comunicação alternativo, que é o que eu vou explicar. Porque esse daqui, eu não tenho esse curso, né, para poder mostrar para vocês. Mas vocês podem encontrar as fases. Eu sei que a fase 1 é só troca de figura, a fase 2 é troca de figura à distância, a fase 3 é discriminar qual ele quer, qual ele não quer, e vai aumentando. A 4 é já usando uma sentença que a gente chama, e depois eu mostro mais ou menos a ideia de como é a pasta de comunicação alternativa. E a fase 5 é pedindo eu quero água, eu quero. Então são fases. Então, PECS é uma coisa, comunicação alternativa é outra, tá? O PECS é o sistema, é um programa que você tem que pagar e você tem que seguir criteriosamente essas fases. Senão não é o PECS, senão é só mais um sistema de comunicação alternativo. Que é isso que eu vou falar hoje, tá? Que é o que a gente tem que fazer. Isso daqui seria ótimo, maravilhoso, porque aí a gente tem comprovado, né? Só que no momento não é o que a gente consegue fazer, tá? Então, a comunicação alternativa pode ser por meio de figuras. Eu vou mostrar algumas que eu trouxe aqui. Sara, você me fala se tá aparecendo certinho? Tá, então esse daqui, ó, é um brinquedinho. Hã? Tá cobrindo o seu dedo. Assim? Tá vendo? É um brinquedinho que eu trouxe aqui. Então, você viu que eu tirei foto do brinquedo que eu vou usar. Por quê? Porque a ideia é, você tem que saber todas as vontades da sua criança, que a gente chama de reforçadores, né? É tudo aquilo que ela vai atrás, ela vai em busca. Então, se é água, é a água, é o suco, é a comida que ela come, o arroz, o feijão, é o que ela brinca, é o que ela se interessa, os desenhos da televisão, você vai imprimir tudo que ela presta atenção. Aí, quando você tiver tudo impresso, por exemplo, eu sei que a minha criança brinca muito com isso. Então, eu vou fazer um desse, né? Em geral, o tamanho do PECS também é rígido, mas não precisa ser no nosso sistema, tá? Então, você, se possível, sempre escrever alguma coisa embaixo, tipo urso de encaixe, né? Urso encaixe. Por quê? Mais pra frente ela já começar a parear que isso tem a ver com o que está escrito e já vai ajudar também na hora de alfabetizar, tá? Então é legal você também escrever, tá? Então sempre pega tudo que ela gosta e imprime, tira uma foto e imprime. Sempre fazendo assim, tá? Um fundo branco, tá? Quanto menos estímulo, melhor. Então um fundo branco só identificando o nome e a figura. Eu também trouxe aqui uma figura de não, porque isso aqui é importante, porque ao invés de ela gritar, você vai ensinar ela a dar um não. Eu vou explicar também sobre isso. Também é interessante você fazer um de ajuda. Por quê? Porque às vezes ela grita porque ela não está conseguindo fazer algo. Ela vai poder te entregar isso, tá? Então ajuda. E legal também fazer, ó, isso aqui é um banheiro. Então você tira a foto do seu banheiro, da sua casa, tá? E você tira a foto para quando você for levar ela no banheiro, você vai mostrar para ela começar associando, tá? E eu vou explicar então como fazer. Eu vou mostrar como fazer, depois eu volto aqui para o eletrônico, tá? Então a gente pode fazer do figuras. Acho que eu vou mostrar agora do eletrônico. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só habilitar aqui, que minha filha colocou uma coisa nova que eu aprendi, peraí. Que ontem eu tentei abrir, né? E eu não tinha conseguido. Legal. Então, tem outros arquivos, tá? Eu baixei para mostrar para vocês. É o Matraquinha, dá para ver? Uhum. Tá vendo? É o Matraquinha. E aí ele tem várias opções. E aí você clica e ó. Eu quero beber água. Deixa eu colocar mais perto porque meu... Tá vendo? Eu quero beber água. Ele fala... Eu quero beber suco. Tá vendo? É o mesmo sistema da figurinha que eu mostrei pra vocês. Fundo branco e a palavra escrita, né? Eu quero comer. Tá vendo? Aí isso aqui, ele não consegue falar, mas você pode ensinar ele pelo sistema eletrônico. Tá vendo? Então esse daqui você pode abaixar no tablet. E aí eu explico também como a gente pode usar isso aqui também. E objetos, como que é na parte de objetos? Você tem criança que não consegue discriminar figura,
É uma avaliação que se faz também. Que foi? Não consegue discriminar a figura e tem problema problema motor fino, né? Na coordenação motora fina. E segurar figuras e entregar seria difícil, né? Eu só vou dar um exemplo para vocês, que aí vocês podem fazer do seu jeito. Vocês podem dar objetos, né? E você vai ensinar da mesma forma que você ensinaria com a figura. Então, qualquer objeto você pode fazer com Lego, né? Você pode estipular, toda vez que ele me entregar o azul, ele quer dizer água. Ou água, você pode pegar aqueles copinhos de plástico, de brinquedinho, sabe? De Barbie. Você pega os copinhos, você ensina que toda vez que ele entregar um copinho, ele recebe água, né? E eu vou explicar no como fazer. Então, você pode dar coisas para ele. Então, se você entregar sempre esse objeto e sempre dar a mesma coisa quando você entrega a cor do objeto, ele vai começar a aprender que aquele objeto que ele entrega, ele recebe aquilo. Então, você pode usar também essa ideia. Papel higiênico cortado pequenininho com um durex, toda vez que ele entregar um papel higiênico, que você vai fazer pequenininho, quer dizer que ele quer ir para o banheiro. Tá vendo? Você tem que só ver qual que é a dificuldade do seu filho e montar uma estratégia. O certo seria uma psicóloga, uma fono, uma TO treinada que faça esse serviço, tá? Dá para adaptar tudo, gente. E é só usar a criatividade. Objetos, eu coloquei aqui Libras também, porque gestos também é uma comunicação alternativa. Você quer falar alguma coisa? Minha filha falou que tem uma mensagem, deixa eu ver. A Patrícia Adriana perguntou, é o aplicativo? É a do Matraquinha? Isso. O Matraquinha é um aplicativo que acho que é na Play Store, né, que chama. Tem aqueles aplicativos que você faz para baixar jogo mesmo. Aí você chega lá nesse Play Store e digita Matraquinha. Vou anotar aqui, ó. Eletrônicos. Então, ele chama Matraquinha. Tá? É Matraquinha. Aí você tem outros mais. Eu sei que tem alguns pagos, né? Mas eu trouxe esse porque eu vi que é bem simplesinho, tá? E aí você só baixar, é gratuito e tem aquele monte de opções, né? Tem outros mais, tem uns que você mesmo pode gravar a sua voz, tá? Esse foi só um exemplo. Agora, gente, eu vou falar para vocês como fazer essa troca. Peraí, acho que tem mais uma pergunta. Fala. A Liliane Guapindaia falou, olá, Natália, sou psicopedagoga do ESP, MTEA, em Belém, no Pará. Estou gostando muito dessas lives. Te convido para algum dia fazermos uma live com meus seguidores. Claro, com certeza. Qual que é o nome mesmo? É a Liliane, com certeza. Vamos marcar essa live. Nós estamos na época de fazer lives. Quanto mais live a gente fizer para ajudar, melhor, tá? Então pode sim, só você me chamar que a gente conversa bastante. Porque a ideia é a gente capacitar a maior parte das pessoas que a gente puder para poder dar essa assistência para o autismo. Então, são coisas que, às vezes, as pessoas não têm acesso. É isso que eu percebo, né? Não tem acesso, não tem ninguém que oriente. Os nossos profissionais no Brasil não são capacitados, né? Então, vamos nós capacitar, já que a gente tem um governo que não se interessa muito por isso, vamos fazer a gente parar um pouco de reclamar, né, do que está acontecendo e vamos fazer por nós. Né? E a gente vai vendo nossos resultados com o nosso mundinho. Eu estou mudando o meu mundinho das minhas mães, dos meus amigos terapeutas, e a gente vai mudando os mundinhos. E quem sabe a gente muda o mundão inteiro, né? Olha, eu na minha fase maníaca, né? Mas eu acredito sim nisso. Tá? Então eu vou ensinar como a gente começa a fazer. Então, primeiramente, descobre os gostos da sua criança, né? Então levanta as informações. Quais são os brinquedos, quais são os desenhos que ele assiste, né? Imprime ou faz de objetos grandes, depende também qual é a dificuldade do seu filho. Então eu vou imitar um pouco aqui a Maíra Gaiato, que tem a bonequinha dela, é a Lourdes, né? Qual que é esse, Sara? Sabe o nome dela? Não. Bom, dei o nome aí pra bonequinha, tá? Então vamos supor que essa aqui é a bonequinha, é o seu filho que tá aprendendo. E ele sempre, deixa eu ver, dá um pouquinho, ela sempre tá brincando com este brinquedo. Então ela tá sempre lá fazendo um brinquedo. Agora a gente vai transformar o ambiente da nossa casa em um ambiente para estimular a comunicação. Como?
ela não vai mais ter acesso a esse brinquedo só de pegar. A gente vai colocar o brinquedo em algum local que ela consiga enxergar que tá lá, né? Então você vai colocar numa prateleira que ela não tem acesso para pegar e ela vai te pedir. E aí você pode ensinar ela a apontar para receber, que isso é uma parte da comunicação importante, né? Então, se for ensinar ela a apontar, a gente vai fazer ela só, olha, filho, o que você quer? Você vai fazer assim com a mão dela para ela apontar. E ela apontando, ela recebe para tudo. Se você fizer uma vez no dia, duas, não vai funcionar. A gente está falando de um cérebro que a gente quer transformar esse cérebro com prejuízo em um cérebro melhor. Então, é que nem você quer emagrecer. Você quer emagrecer, tem que regime e exercício físico todo dia. Um dia de exercício físico não altera o seu orgânico. O cérebro é um órgão, você vai ter que estimular muito. Então, transforma a sua casa em um ambiente de comunicação. Então, tira todos os objetos, fácil acesso para ela e coloca em locais e você vai transformar esse ambiente para ela pedir. Então, se você estiver ensinando o alcance dirigido, você vai pegar a mãozinha dela e vai falar o que você quer. Qual que é o nome que a gente vai dar para ela, Sara? A Sara não sabe, ela nem pensa. Então, eu vou colocar o nome dela de Jussara, né? Aí você vai falar, Jussara, o que você quer? Você sabe que é isso, né? Você vai falar, o urso. Você vai levantar, apontar o urso e vai entregar imediatamente, tá? O interessante é esse, tá, gente? O pulo do gato é esse, tem que ser imediato, porque ela tem que entender que ela levantando a mão, ela recebe. Por isso que você tem que estar atento. Você que vai programar esse ambiente, tá nas suas mãos, né? Você vai ficar atento, você sabe o que ela quer e você vai treinar esse cérebro. Levantou, recebe, tá? Agora, e a comunicação alternativa? Como que a gente vai fazer? A comunicação alternativa, gente, é a primeira fase, que seria a primeira fase do PECS, que eu acho que isso é para tudo, é mais fácil quando tem duas pessoas, né? Alguém atrás que vai ajudar, que a gente chama de sombra, e alguém que vai entregar o objeto, porque senão fica difícil, porque vocês vão ver como é difícil. Você vai ter aqui a figura do objeto que ela quer. Então, ela vai ficar fácil acesso. Você pode deixar aqui em cima da mesa, para você fazer rapidamente essa entrega, né? Ela vai querer o brinquedo e você vai perguntar, Jussara, o que você quer? Você vai pegar a figura, colocar na mão dela e você vai fazer isso aqui, ó, entregar para a pessoa que tá com o brinquedo, que a pessoa vai pegar a figura, pega, Sara, a figura, e ela automaticamente ganha o brinquedo. Você quer o urso e fazer isso para tudo. Então, vamos fazer de novo? Você entendeu, Sara? Você tem que pegar isso aqui. É que a Sara tá segurando o celular e o brinquedo na mão. Então, deixa perto de você, Sara. Põe aqui na sua perna. Melhor. Coloca dentro da sua perna assim, ó. Porque aí você faz a troca, tá? Então, ela quer o brinquedo, eu percebi, eu falo, Jussara, o que você quer? Você pegou a figura, entrega pra pessoa. Ela vai pegar a figura e entregar imediatamente o que ela quer. Você quer o urso? E é legal sempre mostrar o urso, filha, olha, muito bem, entendeu? A mesma coisa para televisão. Na televisão, você também pode pedir para ela apontar no Netflix. Então, se você sabe que ela gosta daquele desenho do Netflix, pega a mãozinha dela, mostra as opções e fala, qual você quer assistir, filha? Aí você sabe que ela quer que seja o Castelo Rá-Tim-Bum. Ninguém mais assiste, né? Mas vamos supor que é o Castelo Rá-Tim-Bum. Você vai pegar a mãozinha dela e vai bater na tela, assim, ó, Castelo Rá-Tim-Bum. Muito bem, filha. E já dá play, tá? Outra forma legal também é você colocar, vamos supor, as comidas que ela gosta, com as fotinhos, na geladeira, próximo da onde ela consegue alcançar. Então, faz um painelzinho, tipo um plástico assim, ó. Que já eu vou mostrar também uma diferença, né? Tipo um plástico assim. E você coloca todos os itens que ela gosta de comer da geladeira. E deixa lá, põe um durex na geladeira. E pede pra ela o que você quer. E faz ela com a mesma coisa. Você vai pegar a mãozinha dela e vai selecionar. E tudo que ela colocar a mão, você entrega. Tá vendo? É facinho. Mas ela não vai entender no começo. No começo, talvez ela não entenda. Lembrando que a gente não pode nunca subestimar nosso filho. Por quê? Porque às vezes de primeira ele já aprende. A gente acha que não, mas já aprende. Porque às vezes ele só precisava de uma figura. Lembrando
que o autismo, ele é mais fácil visual, né? Tem vários autistas adultos, tem a Tempo que fala também, tem o Marcos Petri, que também explica sobre isso, vai lá no YouTube, que ele fala que ele lembra da figura, depois ele lembra o que tem que fazer. Primeiro ele vem a figura no cérebro, é um cérebro diferente, então a figura fica mais fácil, lembrando sempre disso, né? Então ela seleciona, põe a mãozinha na geladeira, põe a mãozinha no Netflix, sempre com alguém atrás. Por que atrás? Porque atrás, gente, ela não tem ninguém na frente dela, então ela sabe que ela tem que fazer este movimento. Se você pega ela por trás. Se você fica na frente dela, ela tem você na frente da visão, muito estímulo, né? Alguém levanta a mãozinha dela e seleciona. Aí eu coloquei aqui, aqui também, né? O ajuda é aquela, você esteja sempre atento quando ela quiser uma ajuda numa atividade, né? Quando ela começar a ficar nervosa, entendi, você quer ajuda, aí você vai fazer a mesma coisa, né? Pega a mãozinha dela e faz ela te entregar o ajuda e ajuda. E o não, a mesma coisa. Começou a gritar, como a gente tira o comportamento de gritar? Eu não quero isso. Ela vai dar o não e você vai aceitar. Primeiro a gente sempre aceita, depois a gente começa a trabalhar aquilo que ela não quer. Como que eu vou fazer ela gostar daquilo que eu quero que ela faça? São várias intervenções, mas é melhor ela te dar um não do que ficar gritando, né? Não quero, você aceita. Aí as fases do PECS, que é o que a gente vai fazer mais pra frente também, né, sem fases, é o apontar. Só que ela só vai começar a apontar depois do treino de apontar. Então você vai fazendo um treino. Quando você perceber que ela já entendeu a entrega das figuras, ela vai lá, escolhe o que ela quer e te entrega, você pode começar a pedir para ela apontar o que ela quer. Tá? Isso daí são outros processos. Hoje eu só vou ensinar como que faz a troca de figuras. E o banheiro, a mesma coisa, tá? Quando ela for no banheiro, você vai falar, entendi, você quer ir no banheiro, né? E você vai mostrar e vai com ela no banheiro. O que eu acho legal fazer também é colocar um velcro na porta do banheiro com uma figura igual. Porque aí ela vai pegar uma figura igual essa e vai colocar embaixo. Ela vai fazer o pareamento, né? Que o banheiro é aqui. E isso aí é uma estrutura TIT que é bem importante, assim, a casa está estruturada com figuras para ela ir saber aonde que é. Então você fala banheiro, ela vai lembrar da foto, ela sabe que é banheiro, lembrando que eles pensam na figura antes. Eu coloquei aqui, ó, a diferença de comunicação alternativa de pistas visuais, que é importante, tá? Ó, isso aqui, gente, é uma pista visual. Isso aqui, tá? Então, gritar não é legal, bater não é legal, né? Ficar feliz e calmo é legal. É uma pista visual, né? Isso aqui é uma pista visual, né? É passo a passo para lavar a mão. É uma pista visual. A comunicação alternativa é quando ela se comunica. Isso daqui é só para ela ter visualmente o que ela tem que fazer. É diferente. E o que eu queria falar também é para fazer uma pasta do PECS, é como se fosse isso aqui, tá vendo? É um fichário. E nesse fichário tem todas as figurinhas, você vai colocar com velcro, né? Você vai colocar aqui, porque ela vai ter acesso a procurar o que ela quer nessa pastinha, tá? Bom, gente, da comunicação alternativa eu acho que era isso que eu queria falar. Então, lembrando que não é de primeira que eles vão conseguir. Alguns podem conseguir sim, a gente nunca pode achar que eles não vão conseguir, nunca subestime sua criança. E é consistência. Se você fizer 1 hora por dia, não funciona, tem que ser todo momento de oportunidade, a escola principalmente, por isso tem que treinar professor, treinar os coleguinhas, você pode deixar os coleguinhas cada um com um brinquedo e pedir para sua criança lá entregar a figura para um coleguinha, para o coleguinha entregar aquilo que ela quer, aí já faz uma intervenção social, tá? Tem que fazer todo momento, não é só uma pessoa fazendo por minutos. Como eu tenho muitos pais que eu mostro para ela, falar, eu fiz 1 hora por dia, não vai funcionar. Tá? Eu prefiro nem trabalhar com uma família que não faça porque não tem resultado científico. Tem que ser consistente e tem que ensinar essa criança. Por quê? Porque cada pessoa ela tem direito de se comunicar, né? Então, eu acho que ela tem direito. Então, não só esperar o verbal. Agora, sobre o verbal, né? Que eu já ia encerrar sem falar. Por que é aumentativo? Primeiro, porque é importante ela entender a comunicação. Então, com isso de entregar, já faz a conexão neuronal. Ela já começa a perceber e entender
que para conseguir ter acesso às coisas que ela quer, ela tem que passar pelo outro. Isso é a comunicação. Ela sabe que ela vai ter que olhar, que ela vai ter que buscar o outro, que ela vai ter que, de alguma forma, mostrar o que ela quer. Então, já aumenta as conexões neuronais. A parte do verbal, por quê? Porque você vai ensinar para ela. Lembra que eu te falei do batom vermelho? Por que eu uso sempre o batom vermelho nas minhas lives? Para a gente sempre lembrar que isso daqui ajuda a criança a saber o movimento da boca. Então, você vai fazer, banheiro, entendi. Você vai se posicionar na frente dela para ela ver o movimento da sua boca e a figura. Então, sempre perto, né? O que você quer? Ajuda, tá vendo? E mais pra frente ela vai conseguir, se ela for verbal, ao invés de ficar te dando figura, ela vai falar ajuda. Por quê? Porque ela já entendeu que ela tem que pedir pro outro para ganhar o que ela quer. E fica muito mais fácil ela soltar um som, porque ela já viu como que faz, ela já viu o movimento, ela já entendeu, porque você está sempre treinando, melhor do que ficar entregando figura. Vai na pasta, procura uma figura e entrega, ela vai falar ajuda. Por isso que aumenta a probabilidade dela falar com o som se ela for verbal, tá? Mas lembrando também que a comunicação, ela passa por processos de contato visual, imitação, isso tudo ajuda para fazer ela falar verbalmente, tá? Então, eu tenho aquele curso dos pais que eu treino eles a aumentar a comunicação. Contato visual, imitação, passar pelo outro, né? Seguimento de instrução, isso tudo compõe a comunicação. Então, mas a live de hoje foi só como fazer a comunicação alternativa. Tá bom? Tem alguma dúvida, Sara? Uma mensagem? Bom, gente, então é isso, tá? Então treina bastante, tá? Imprime todos os reforçadores, vê qual que é as coisas que ele mais gosta, transforma um ambiente em um ambiente comunicativo, vocês vão estruturar esse ambiente da sua casa, coloca as coisas que eles gostam em cima e fica de olho. Você vendo que eles querem alguma coisa, se aproxima correndo lá, fala o que você quer e faz a ajuda física de entregar figuras, tá? Aí depois vocês vão fazendo e vão me contando para me falar como que foi essa experiência, tá bom? É só isso, beijinho, tchau, tchau.